Oi gente, tudo bem? Aqui é a Fer Sugano. Eu preciso catalogar os meus livros. O que acontece? Outro dia já faz um tempinho, tá? Eu estava aí passeando por uma livraria, aí comprando alguns livros, e aí eu me deparei com um dos títulos e falei assim, nossa, que legal, eu quero esse livro. Só que daí eu fui me recordar e eu já tinha esse livro na minha estante e eu não me recordava. Então, quando eu cheguei a esse ponto, eu acho que já tá na hora de a gente fazer alguma coisa, tomar alguma decisão. Porque eu já não me recordo na cabeça quais são os títulos que eu tenho na minha estante, aqui na minha casa. E esse livro era... Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ui, se eu não derrubar tudo, né? Peraí. É O Vendedor de Sonhos. Esse livro eu troquei no sebo. Então, quando eu olhei, eu falei assim, nossa, mas eu tenho esse livro. Acho que eu tenho. E aí, por fim, eu descobri que eu tinha, assim, O Vendedor de Sonhos, O Chamado, do Augusto Cury. É um livro de 7 milhões de livros vendidos somente aqui no Brasil. Até a marca aqui, né, que se tem, o ano de 2008. É uma ficção de literatura brasileira. Então eu falei, peraí, eu vou ter que fazer alguma coisa. E então eu tô aqui dando uma olhada, eu preciso começar. Esse vídeo é mais pra me incentivar, te incentivar. A gente faz uma grande corrente aqui, né, pra gente se animar também. E não sei se eu termino hoje. A minha intenção não é de mostrar tudo para vocês também, é mais para animar, incentivar mesmo. E eu consegui dar o pontapé inicial aqui para organizar as minhas coisas. Então, enquanto eu vou resenhando um pouco este momento, nós vamos conversando e refletindo também, tá bom? Bem-vindos ao canal. Obrigada aos inscritos e inscritas pela presença. Obrigada por deixarem o like, por deixarem alguns comentários. Muito obrigada mesmo, de coração. Se você está chegando aqui agora, fique à vontade. E quando você chegar lá, pertinho do finalzinho do vídeo, se você tiver gostado, inscreva-se também e faça parte aqui da comunidade, tá bom? Eu estava vendo o canal da Melina Souza, Mel with Tea, não sei se você conhece, gosto bastante dos conteúdos dela. E então ela estava falando sobre um leitor de código de barras para livros. E achei bem interessante que era só você posicionar o leitor, sabe esses leitores, por exemplo, no supermercado? Então, bem parecido, assim, não sei se é para isso também. Mas aí ela posicionava aqui no código de barras do livro e fazia a leitura e passava para o site específico. Eu não tenho esse leitor de barras, embora tenha achado bem interessante a ideia. Também não tenho um outro celular, uma outra câmera que eu possa gravar enquanto eu utilizo o celular para, através da internet, poder fazer essa leitura, que também ela mencionou que seria possível. Eu não tenho outro celular para fazer isso. E também poderia chegar no site, cadastrar se eu quisesse, mas eu decidi fazer pelo Excel. Eu faço uma planilha simples e coloco os livros. Talvez vai ficar um pouco mais demorado, talvez não, mas eu vou, provavelmente vai ficar. Mas mesmo assim, depois eu quero colocar no Drive e poder acessar pela internet, pelo meu celular, onde quer que eu esteja, onde quer que eu vá, e saber o que é que eu tenho aqui na minha estante, para eu não correr o risco de novo de repente comprar. Eu tenho o Scooby, mas eu prefiro fazer aqui o controle do que eu tenho na minha estante pelo Excel. Acho que vai ser melhor assim. Não sei, depois nós vamos ver se será mesmo ou não, porque tudo pode mudar, depois eu posso fazer uma outra forma de catalogação e organização. Eu não sei se você sabe, eu trabalhei numa biblioteca de uma faculdade, de um colégio, por 5 anos e meio, e trabalhava desde com as criancinhas piquiticos até os adultos, idosos, e foi muito legal essa passagem do tempo na minha vida. E então, eu vou contar, enquanto eu faço um pouquinho aqui da catalogação, como é que foi essa minha experiência lá, como é que a gente selecionava os livros que entrariam na estante da biblioteca, tá bom? Acho que é curioso, às vezes alguém aí também quer falar um pouco sobre isso,
Ou então, se você é aluno ou aluna, e como é que você fazia ou faz para acessar os livros da biblioteca da faculdade, da escola em que você estuda, você pode comentar aqui também como é isso. De repente tem alguma bibliotecária por aí também. Eu fui auxiliar de biblioteca, então eu trabalhava com um bibliotecário e uma outra auxiliar de biblioteca, que era minha amiga, minha companheira, que me ensinou muita coisa também. Para começar, eu quero falar que foi bem interessante a forma com que eu aprendi a lidar com as marcações que tem no livro. Que era assim, aqui nós colocávamos uma etiqueta e lá na estante ficava posicionado CDU, que é a classificação decimal universal, que trazia a estante ali, a área de conhecimento do livro. Aqui, por exemplo, a marcação é CDD. CDD eu não conheço CDU. Depois ficava marcado a classificação do autor, com os dados aqui do autor do livro, e também o tombo. Gente, o tombo era engraçado, porque eu falava, tombo? Que estranho isso. Mas o tombo era um livro desse tamanho, não cabe nem aqui na tela, que era um livrão assim, sabe, gente? É muito legal. A gente pegava esse livro e tombava os livros, colocava na ordem em que eles chegavam ali na biblioteca. Mas eu vou comentar um pouco mais pra vocês daqui a pouco. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Escreve aí pra mim se você já ouviu falar desse CDU, da classificação do autor e do tombo. Que talvez para quem não conhece ache interessante, né? Como que é a organização por aí na sua casa, dos livros ou até mesmo dos lugares onde você estuda ou estudou. Bom, os livros que eu tenho estão nessa estante, nessa outra estante. Quem acompanha os outros vídeos do canal viu que como é que eu fiz um pouco da organização aqui. E também tem alguns livros esparramados aí, são poucos. Eu tenho os livros que estão aqui embaixo, acho que vocês não vão conseguir ver. Tá aqui, ó, até com o microfone do podcast, tá vendo aqui? Isso, esses aqui eu não sei se eu vou colocar na minha catalogação, porque eles são... eu peguei mais lá da casa da minha sogra e também acho que do sebo para fazer uma pilha mesmo, para fazer uma altura com que eu pudesse gravar quando eu precisasse. Então a minha ideia é começar por aqui. Cada nicho desse deve ter uns 17 livros, se for desse tamanho aqui, ó, tá? Não tão grosso, também não tão fino. Então eu vou pegá-los aqui nessa ordem e vou fazendo a catalogação. Como é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui em ordem também, como se fosse o livro lá do tombo, né, que vai chegando e a gente vai classificando, colocando em ordem, numeral, e vou conversando aqui com vocês, tá? Eu não peguei nenhuma lista específica para fazer isso, então vou pensar como é que eu vou fazer. Eu vou tirando daqui e empilhando aqui no sofazinho que está ao meu lado, tá? Uma coisa que é interessante que eu falei para vocês quando eu cheguei lá na biblioteca para aprender como é que funcionava todo o trabalho, eu li um livro chamado Classificação Decimal Universal que explicava como é que funcionava essa classificação mesmo, essa ordem que eles usavam, organização. Então o meu gestor, meu chefe na época, ele falou assim, olha, sinceramente eu não sei como é que eu vou começar a explicar pra você, mas eu tive uma ideia aqui, a gente vai desenvolvendo e depois eu vou te explicando direitinho, mas de primeiro momento eu acho que é legal você ler esse livro, é fino, tá? A leitura é fluida, e aí depois que você lê, a gente pode conversar, e aí eu vou te explicando melhor, porque daí já vai... Eu achei legal a ideia dele, porque ele me explicou mais ou menos por cima, me mostrou a biblioteca, e depois eu li esse livrinho, que falava da classificação decimal do autor, e a gente conversou, tirou dúvidas e foi para a prática, e eu achei bem legal. E como eram selecionados os livros da biblioteca? Muitas vezes a coordenação pedagógica, junto aos professores, falavam ali e quais eram as buscas dos alunos e também as exigências do MEC, né, o Ministério da Educação. Então, estou falando bem básico aqui, tá? O que eu estou lembrando, que vem à minha cabeça, porque eu nem fui atrás mais de busca aqui, onde é que estavam as minhas anotações.
Mas o interessante era isso. E também, assim, às vezes os títulos, os livros que os alunos queriam ler, as exigências do MEC e também de alguns professores, umas sugestões e tal. Então, tudo era um compilado ali de informações que faziam com que outros livros chegassem até a biblioteca, e também a gente recebia doações, que era bem bacana também essa parte. Mas, então, comprava livro, recebia doações e as sugestões eram conversadas ali até chegar naquele montante. Quando chegavam os livros na biblioteca, o bibliotecário, ele era responsável por dar uma olhada, analisar se era alguma coisa de compra ou não. Então a gente checava todas as informações, se era nosso mesmo, e depois começava a dar entrada, ele olhava se era aquilo mesmo, ele conferia certinho, e depois a gente fazia também toda a conferência. Então chegava o livro, a gente analisava se era livro, revista, CD, disquete na época tinha, CD já falei, as revistas, os periódicos que vinham de outras faculdades, de outras instituições, e revistas publicadas por editoras. Então a gente recebia muito material, eram materiais diversos. E a gente pegava o livro então em mãos, muitas vezes estava ali plastificado, outras não. E também nós batíamos o carimbo, né, da biblioteca para que fosse identificado corretamente. Se de repente saísse algum livro, a gente sabia que aquele livro lá era nosso, ou entrava, né? A gente batia um carimbo da biblioteca, batia um carimbo lateral aqui, todas as partes para identificação, e um carimbo que ia constar a classificação decimal do autor e o tombo, a ordem, tudo certinho para a gente colocar na estante, nas áreas de conhecimento e também pela ordem. E depois a gente tinha dois computadores, que eram dois terminais, que ficavam ali disponíveis para os alunos. Eu ajudava-os a fazer a pesquisa, então essa questão até da internet que a gente usa muito aqui na hora de fazer o preenchimento das informações, a gente utilizava muito na biblioteca. As palavras-chave para que os alunos pudessem encontrar os assuntos que estavam no livro. Eu achava isso um máximo, gente. Era muito legal. E eu aprendi tudo isso com os meus colegas, né? O meu chefe e também a minha outra colega de biblioteca. E depois eu ensinava os alunos como é que encontrava na estante, como é que, por exemplo, eu quero um assunto de administração, amava esse assunto. Então tinham vários assuntos, vários livros, e eu ensinava eles a fazer a pesquisa lá no computador, no terminal, pegar, anotar certinho no papel toda a sequência, e depois ensinava de instante em instante como é que eles encontravam esse material lá na estante da biblioteca. E também depois como era devolver. Não, aliás, não podia devolver os livros na estante. Por quê? Porque a gente tinha, no dia seguinte, eu chegava cedinho e fazia todo um levantamento de quantos livros foram acessados, buscados ali na estante, pra gente ter uma ideia, uma noção ali do que estava transitando, como se fosse uma pesquisa, o histórico aqui, né, da internet, do YouTube. A gente registrava os livros à mão, ali nesses livros que eu falei para você, e também registrava no computador, no sistema, porque a gente fazia os empréstimos de forma digital. Futuramente pode ser acessado até pela internet, mas era mais ali o controle do sistema interno, como é que funcionava. De manhã era um acesso mais restrito por causa das crianças, mas à tarde e à noite eram mais adultos, então, e a comunidade que entrava, né, o pessoal que poderia entrar e fazer pesquisa se quisesse. Então a gente estava ali à disposição, o movimento era muito grande, a gente ficava doidinho. Eu lembro que teve uma época que eu saía 11 horas da noite. Gente, eu falo, mas eu falo muito pelos cotovelos. Eu chegava em casa assim super agitada, porque eu já tinha conversado um monte com as pessoas. Aí depois eu passei a sair 9h30 da noite, tinha 2 turnos, né? Eu trabalhava de manhãzinha até ali beirando meio-dia, 11h30, meio-dia, e aí depois eu entrava às 5 da tarde e até, era 9 horas, 9h30, tinha os horários ali certinho. Uma vez eu entrei às 5 horas, uma vez eu entrei às 7, e aí dependendo, eu saía às 9h30 ou saía às 11 da noite. Era assim que eu trabalhava, era bem louco. Por isso que eu estudava no período da tarde, né? Eu já tinha feito ensino médio, não tinha feito faculdade ainda, que eu fiz depois de casada e me mudei aqui para outra cidade. Então foi assim,
Provavelmente eu vou esquecer alguma coisa, mas se tiver alguma dúvida, pergunta aqui embaixo, que se eu puder responder e souber também, aí eu falo aí pra vocês. Deixa eu ver esse vídeo que vai ficar gigante, hein? Vamos começar. Eu vou colocar aqui, esse é o primeiro, igual eu falei pra vocês. Então eu vou colocar... A ordem é 1. Aí eu vou colocar o título depois, que eu nem sei como é que eu vou ainda registrar eles. O nome do autor era sempre registrado pelo sobrenome dele, mas aqui eu vou colocar tudo como é, porque geralmente a gente registra pelo sobrenome, né, na biblioteca. Mas eu vou colocar aqui, então, ordem, no caso é o tombo. Eu vou usar isso porque eu gostei. Tombo é a ordem dos livros. E aqui... Tá gravando, né? Tá. E depois o nome do autor. Para fazer a catalogação, a gente sempre olhava aqui os dados internacionais da catalogação, né? Que tinha essa folha de rosto. Não sei se vai dar para mostrar para vocês aqui. Então, geralmente os livros têm essa página, a gente vai até ela e colhe as informações. Quando não, a gente vai folheando o livro também até o final para encontrar as informações. Tem livros que são muito bem organizados na informação, outros nem tanto, porém a gente faz o que pode, né? E, apesar de ter o processo dos auxiliares assistentes de biblioteca, nós sempre passamos também para o bibliotecário para que ele possa colocar essa classificação decimal do autor, que é ele que confere. Ele também tem os livros dele de estudo, da formação de biblioteconomia. Sim, existe biblioteconomia, não sei se você conhecia, mas existe a faculdade. E eu fico pensando por que eu não fiz, porque tinha tudo a ver, né? Mas enfim... Não pensei nisso, sabe? A gente conversava sobre isso, e olha que eu fiquei lá 5 anos e meio, mas não imaginava assim, sabe? Não tinha essa noção, não tinha feito faculdade, na minha cabeça ainda não estava totalmente integrada. E então, são essas informações que a gente busca e depois que a gente faz todo um registro aqui manual, a gente entrega para o bibliotecário e aí ele coloca mais outras informações e só depois vai para o sistema no computador ali para fazer os registros e depois que vai para a estante. Tudo para facilitar, para vocês verem. Eu fiz algo bem simples aqui no computador para mostrar para vocês. Ainda é um esboço, não sei se vai ficar desse jeito, mas para eu ir mais rápido e começar, igual eu falei para vocês, tá ótimo para mim. Então eu vou mostrar agora como é que ficou ali o primeiro, tá bom? Ó, eu abri aqui uma página do Excel e aí eu coloquei aqui o título do livro, o nome do autor, o local, a editora, o ano, ficção, aqui é o gênero literário, a impressão, o CDU sugestivo, porque eu gostei, eu quero lembrar dos números. Quando eu trabalhava na biblioteca, isso pra mim era de cabeça, já era super decor. E coloquei aqui as notas da FER, algo que eu queira acrescentar, tá bom? Então assim, bem simples mesmo para começar. E agora vamos ver como é que vão ficar os demais. Vou continuar aqui tomando o meu leite e também registrando os livros, catalogando aqui. Tomara que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e incentive vocês também a começar a catalogação aí da pequena estante de vocês ou da grande estante, eu não sei qual é o tamanho da tua, coloca aqui nos comentários também para eu saber. E que esse vídeo te incentive, assim como está me incentivando também. Muito obrigada pela presença de todos vocês.
É aos poucos mesmo que a gente vai colocando as coisas em ordem, o importante é começar. E assim você vai fazendo aos poucos aí, dentro do seu tempo, tá bom? Lembre-se de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like, tá bom? Assim você continua me incentivando. Um super abraço e até mais. Tchau!